Milionário fica chocado ao ver mendiga negra, médica ajudando meninos nas ruas com segredo. Era uma noite qualquer em São Paulo, mas aquele plantão foi diferente. A doutora Helena, médica renomada, olhava para o céu enublado enquanto deixava o hospital, cansada, com os olhos pesados e o coração ainda agitado pelas emergências do dia, decidiu caminhar pelas ruas da cidade. A lua estava escondida, como se temesse o que acontecia nas sombras. Foi então que algo a chamou. Um grupo de crianças, alegres e brincando em meio ao caos da noite. O que mais a surpreendeu foi a visão de Lucas, um menino de 12 anos, sentado em um caixote, com uma caneta e um caderno surrado. Ele desenhava algo que parecia ser um hospital. O contraste daquela cena, com a vida confortável de Helena, cheia de sucesso e prestação de contas, a abalou. Ser médico é o que eu quero, doutora. Ele declarou com um brilho nos olhos. Mesmo sem saber se ele sabia o quanto a vida ainda poderia ser cruel, Helena sentiu um nó na garganta. Naquele instante, ela percebeu que precisava fazer mais do que ajudar ocasionalmente. Um impulso forte a levou a procurar a assistente social Marta. Juntas, elas criaram o Projeto Aurora, um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade, onde todo sonho poderia florescer. Mas nem tudo foi fácil. A comunidade estava cheia de ceticismo e desconfiança. As crianças, machucadas pelas experiências passadas, olhavam para Helena com olhos desconfiados, como se estivessem esperando por uma nova decepção. A ideia prosperou, o abrigo começou a ganhar reconhecimento e doações começaram a chegar. Mas logo surgiram rumores. Uma inspeção federal se aproximava, uma denúncia anônima, com o poder de desmantelar tudo o que elas haviam construído. Helena não sabia se conseguiria enfrentar isso, se realmente era capaz de fazer a diferença. O aperto no peito aumentava. Como lutar contra o vento contrário? Mas o que a fez tremer de verdade foi uma descoberta. Um antigo rival, um empresário influente que sempre tentou colocar os pés na sua carreira, estava por trás das denúncias. Helena se viu em uma corrida contra o tempo. O futuro de Lucas e de tantas outras crianças estava agora em jogo. O abrigo que deveria ser um lar seguro poderia virar as cinzas do passado. Enquanto os dias passavam e a inspeção se aproximava como um predador, Helena sentia a pressão crescer. Lucas observava, seu olhar cheio de esperança e medo. O que aconteceria com seu sonho? Aquela garotada merecia ter um futuro, mas ela se sentia perdida e sem saber qual o próximo passo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto os dias passavam e a inspeção se aproximava como um predador, Helena sentia a pressão crescer. Lucas observava, seu olhar cheio de esperança e medo. O que aconteceria com seu sonho? Aquela garotada merecia ter um futuro, mas ela se sentia perdida e sem saber qual o próximo passo. Uma noite, ao sair do hospital, o coração de Helena estava pesado. Ela se sentou em um banco do parque próximo à comunidade onde o abrigo estava construído. O silêncio da noite a envolveu, mas não trouxe paz, apenas mais perguntas.
O brilho das estrelas parecia zombar dela, enquanto a ansiedade a consumia. Perguntas voavam pela sua mente. E se tudo acabar? E se não conseguirmos? De repente, um grito atravessou o ar. Era um som desesperado, um chamado que cortava a escuridão. Helena pulou do banco, seu coração disparou. Correu em direção ao som, onde encontrou um grupo de pessoas em volta de uma criança. Uma menina que ela conhecia bem. Era a pequena Sofia, que morava nas ruas e costumava visitar o abrigo. "Sofia!" Helena gritou, indo até o grupo. Assim que se aproximou, ficou paralisada. A menina estava chorando, seu braço machucado e sangrando. Um grito de dor escapou da boca de Sofia antes que ela pudesse conter. Helena rapidamente ajoelhou-se ao lado dela. As mãos tremiam enquanto pressionava a ferida. "Calma, Sofia, estou aqui", ela murmurou, tentando acalmá-la. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A cena atraía uma multidão, mas Helena só conseguia olhar nos olhos da garota. Então, como uma sombra, apareceu um homem. Era o empresário rival de Helena. O mesmo que havia tentado desmantelar seu abrigo. Ele se aproximou, sorriso presunçoso no rosto. Parece que as peças começaram a se encaixar. Você está por trás das denúncias, não está?" Sua voz saiu quase como um sussurro, mas cheia de raiva contida. "A pressão pode ser demais para você." Ele riu, observando a cena com prazer. Essa cidade não precisa de mais um abrigo falido. Mas o que se seguiu foi ainda mais inesperado. De repente, gritos de pânico ecoaram pela praça. Um grupo de homens armados apareceu, cercando o parque. A situação estava prestes a se tornar caótica. Helena tentou proteger Sofia, puxando-a para trás. O empresário riu ainda mais, como se tudo isso fosse parte de um jogo. Os homens armados não estavam ali para fazer perguntas. Eles gritavam ordens e o terror se espalhou entre as crianças e adultos. Lucas estava próximo, seu rosto pálido, enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. "Doutora, o que é isso?" ele perguntava. E seu olhar suplicante cortava o coração de Helena. E naquele momento, um tiro disparou. O som ecoou, abrupto e brutal, fazendo todo mundo se encolher de medo. Sofia gritou, enquanto Helena se jogou na frente dela. O mundo parecia ter parado. O empresário sorriu, e os rostos das pessoas eram um misto de desespero e confusão. Mas, em um instante de clareza, a mesa foi virada. Lucas, com uma coragem inexplicável, agarrou uma pedra que estava no chão e jogou-a contra o grupo armado. "Deixa ela em paz!" ele gritou com a voz trêmula. E a cena que seguiu foi um misto de alucinação e realidade. O que Helena não podia imaginar era que esse ato traria consequências ainda maiores. Com o caos se desenrolando ao redor deles, Helena encarou o empresário, a sensação de traição pulsando em seu peito. Seria esse o fim do Projeto Aurora? E o que aconteceria com as crianças que só buscavam um futuro, incluindo Lucas? Ela não sabia, mas naquele momento, uma nova luta havia começado. E a batalha seria muito mais do que apenas salvar um abrigo. O tiro ecoou, ensurdecedor, e um clamor de pânico explodiu ao redor de Helena. Ela se agachou, protegendo Sofia com seu corpo, enquanto os gritos de desespero tomavam conta do parque. O homem, o empresário que sempre tentava derrubá-la, observava a cena com um sorriso cruel. Mas o que aconteceu a seguir a fez sentir o chão ruir sob seus pés. Em meio ao caos, uma figura apareceu. Era Marta, a assistente social, mas não estava sozinha.
Atrás dela, uma silhueta conhecida surgiu. Era Ricardo, o ex-marido de Helena, que há muito tinha sumido da sua vida. Mas ele não estava só. Ao seu lado estava Danilo, o irmão do empresário rival. Os dois pareciam tensos, como se estivessem em uma missão. Doc, você precisa vir. Ricardo começou, mas a explosão de tiros interrompeu suas palavras. Helena sentiu um misto de raiva e confusão se agitando dentro dela. O que eles estavam fazendo ali? Por que você está aqui? Ela questionou com a voz embargada, o medo pulsando em suas veias. Mas não teve tempo para esperar por uma resposta. Os homens armados começavam a se aproximar e Lucas, ainda perto, ficou paralisado, sem saber o que fazer. Helena puxou Sofia mais para perto, mas o que aconteceu em seguida a fez arregalar os olhos de horror. Danilo, com uma expressão de desespero, avançou contra o grupo armado, gritando: "Saia da minha frente!" Mas o mais chocante foi quando ele tirou uma arma do bolso. Um grito coletivo ecoou em resposta, e o que parecia ser uma última tentativa desesperada se transformou em um tiroteio. O mundo de Helena se desfez em uma confusão de barulho e movimento. Flashes de luz emanavam da arma enquanto ela via Danilo caindo no chão, atingido. O caos tomou conta e Helena se viu cercada por desespero. "Ricardo, faça algo!" gritou Marta. Mas Helena estava tão concentrada naquele momento que não ouviu mais nada ao redor. O olhar de Lucas se encheu de terror enquanto Marta, sua amiga e aliada, estava envolvida em algo muito mais profundo e perturbador. Por que Ricardo e Danilo estavam juntos? O que Danilo tinha a ver com tudo isso? As peças começaram a se encaixar, mas não do jeito que Helena esperava. Rafael, o empresário, sempre foi um rival, mas agora ela percebia que o jogo era bem maior. "Você sabia de tudo isso?" Helena conseguiu perguntar, seu rosto pálido. Marta desviou o olhar. E isso foi tudo o que Helena precisou para sentir a traição cortante. A multidão se dispersava, a confusão aumentava, e em meio à gritaria, o olhar de Lucas buscava por respostas. "Doutora, o que está acontecendo?" E naquele instante, com o tiroteio ao fundo, Helena percebeu que a verdadeira batalha não era apenas pelo abrigo ou pelas crianças, mas algo muito mais pessoal. Ao encarar Marta, a pergunta ficou no ar: quem realmente era sua amiga? E o que significava essa amizade em tempos de crise? O chão parecia desmoronar sob seus pés. Uma nova realidade se desenhava, e ela não sabia se conseguiria sobreviver a essa revelação. O que mais estava escondido por trás da máscara de amizade? O caos se intensificava ao seu redor, mas o verdadeiro labirinto estava dentro de sua própria vida. Ela precisava de respostas, e elas viriam à superfície. Mesmo que custasse tudo, a noite ainda guardava segredos e a história não tinha terminado. O confronto entre esperança e destruição estava apenas começando. A noite ainda guardava segredos e a história não tinha terminado. Então, com um som estrondoso, tudo mudou. O eco de um novo tiro reverberou pelo parque. Helena, ainda se protetando Sofia, olhou para o lado e viu Danilo cair. O chão sob ela se transformou em um mar de desespero. O que estava acontecendo?
Não havia como descrever a confusão que a cercava. Então, uma figura conhecida se moveu entre a multidão em pânico. Era Ricardo, mas ele não estava sozinho. Aos pés de Danilo, uma lâmina reluzente brilhava sob a luz escassa da lua. Helena entendeu, em um instante que durou uma eternidade, que a traição não vinha apenas de sua amiga Marta. O rosto de Danilo relaxou, um sorriso tênue flutuou em seus lábios, mesmo enquanto o sangue começava a escorrer. Deixe que eles vejam a verdade, ele sussurrou, dirigindo-se a Ricardo. O coração de Helena disparou. O que Danilo quis dizer com isso? Ricardo encarou Danilo, olhos arregalados. O que você fez? Por que estava com uma arma? O medo estampado no rosto do ex-marido era mais intenso do que qualquer tiro disparado. Helena viu seu rosto ficar pálido enquanto Danilo ria, mas era uma risada vazia. Não tinha tempo para compreender tudo. O grupo armado estava se aproximando, e o que parecia um pesadelo estava se transformando em um verdadeiro massacre. Helena agarrou a mão de Sofia, puxando-a para longe. Mas antes que pudesse ir a um lugar seguro, viu a expressão de Marta mudar, de preocupação para algo mais sombrio. Helena! Marta gritou, o desespero transbordando. Você não pode deixar isso acontecer. A verdade precisa vir à tona. Mas Helena, em meio ao caos, não conseguia entender. O que ela sabia era que a vida de tantas crianças estava em jogo. Então, em um momento de clareza, um grito ensurdecedor cortou o ar. Era Lucas. Doutora, cuide dele. Ele apontava para Danilo, que estava se contorcendo no chão. A expressão em seu rosto, se contorcendo entre dor e algo mais. Algo quase revelador. Nesse instante, Helena se inclinou, olhando nos olhos de Danilo. Mas as palavras que ele proferiu a deixaram paralisada. A verdade, você precisa saber. Eu sou seu irmão. O choque a atingiu como um carro desgovernado. A respiração dela falhou, e tudo ao redor parecia se desvanecer. O mundo dela não tinha sentido. Como isso era possível? E enquanto a confusão se desdobrava, os homens armados continuavam a avançar, cercando o parque. Um bando de sombras ameaçadoras. A verdade sobre Danilo poderia mudar tudo. O que mais ela não sabia? Por que ele nunca mencionou isso antes? Marta observava em silêncio, sua expressão revelando que ela sabia mais do que tinha deixado transparecer. Por que não havia contado? O que essa amizade significava para Kai? As perguntas ficaram na mente de Helena, emaranhadas na angústia do momento. Quando mais segredos dariam à luz? A noite estava prestes a se tornar um campo de batalha, não apenas por vidas, mas pela verdade enterrada, sob o peso das mentiras. E com essa revelação sobre Danilo, Helena percebeu que a guerra estava apenas começando, e o que mais estava em jogo a deixava sem ar. Como ela enfrentaria essa nova realidade? Como protegeria aqueles que amava? Tudo parecia estar dependendo de suas escolhas a partir daquele instante. E a única coisa que restava era um vazio cheio de dúvidas e o eco de um passado que se recusava a ficar apagado. A noite ainda guardava segredos e a história não tinha terminado. Então, com um som estrondoso, tudo mudou. O eco de um novo tiro reverberou pelo parque. Helena, ainda se protegendo Sofia, olhou para o lado e viu Danilo cair. O chão sob ela se transformou em um mar de desespero.
O que estava acontecendo? Não havia como descrever a confusão que a cercava. Ricardo se atirou para frente, seu olhar cheio de pânico, e gritou: "Não, não, Danilo!" A multidão ficou paralisada, os rostos em choque, tensos. O fórmero empresário e seus homens confiaram em um ataque rápido e feroz. Mas o que Danilo havia revelado parecia mudar o jogo todo. "Ricardo, o que você sabe?" gritou Helena, enquanto o caos se desenrolava, o coração a mil, as palavras tropicando em sua boca. "Por que você não me disse que ele era?" Mas não pôde terminar. O estrondo de mais tiros, a pressão da adrenalina em suas veias. Danilo estava de joelhos, um sorriso pálido surgindo em seu rosto. "A verdade, Helena. A verdade sempre aparece." E então, enquanto o sangue manchava o chão, ele lançou uma revelação que fez Helena parar por um instante. "Marta não é quem você pensa que é." Ele ofegou a dor visível em seu rosto. Ela fez parte de tudo isso. Todo o ar pareceu sair do peito de Helena. Olhou para Marta, que tinha se calado em uma negação silenciosa. "Marta? Como assim?" "Não há tempo." Danilo se contorceu, o rosto distorcido pela dor, mas os olhos ainda fixos na luz da verdade. "É mais complexo do que você imagina. O abrigo, as denúncias, tudo parte de um plano maior." A mente de Helena girava. Marta, sua amiga e aliada, envolvida em algo tão traiçoeiro. O que ela não sabia? Com um grito surdo do empresário, os homens armados avançaram, os olhares dos presentes se tornando ainda mais alarmados. Helena, com o coração acelerado, se virou em direção a Marta. "Você sabe de algo, não sabe?" A expressão dela era de pura angústia. "Escuta, por favor." "É complicado. Danilo não é seu irmão apenas por laços de sangue. Ele é parte de uma rede de conspirações." Mas Helena não podia ouvir mais. O mundo parecia desmoronar ao seu redor, enquanto a revelação a atingia como um golpe. Danilo não tinha feito apenas uma revelação. Havia uma história inteira por trás daquela declaração. O que mais havia acontecido no passado dela? O que estava escondido? Um novo som cortou o ar. A sirene de uma viatura se aproximava. Ondas de esperança, misturadas com o medo, se espalharam na multidão. "Precisamos sair!" gritou alguém, empurrando crianças e adultos em direções opostas. A confusão aumentava. A cada segundo eram mais gritos, mais pânico. "Helena!" gritou Lucas, os olhos cheios de medo. "O que fazemos agora?" "Corra, Lucas! Vá para um lugar seguro!" Ela respondia, decidida. Não podia deixar o garoto em risco. Foi então que um novo tiro ecoou e Helena viu Danilo colapsar totalmente. Um último olhar se cruzou entre eles. Um entendimento nas entrelinhas. Ele sabia que ia se sacrificar. Mas por quê? Isso não era só sobre um abrigo. Era um enredo intricado, cheio de traições e lealdades distorcidas. O que mais estava em jogo? Helena não tinha todas as respostas, mas sabia que, assim que o dia amanhecesse, a verdade viria à tona, fazendo as pessoas questionarem tudo o que pensavam saber. E enquanto os homens armados se dispersavam, Helena sentiu que o embate estava apenas começando. O que aconteceria quando tudo viesse à luz? O peso da verdade poderia esmagar, mas também poderia libertar. As perguntas ecoavam em sua mente. Que segredos mais estavam enterrados naquela noite? E, mais importante, quem era a verdadeira Marta e qual era o papel que ela tinha desempenhado neste jogo perigoso?
a única certeza. A batalha por suas vidas e pela verdade estava longe de terminar. A noite ainda guardava segredos e a história não tinha terminado. O som dos tiros ainda ecoava, enquanto Helena olhava fixamente para Danilo. Caído no chão, o pânico estampado em seu rosto. Lucas estava próximo, seus olhos arregalados, e ela podia sentir a adrenalina disparar em suas veias. Danilo, ofegante, estava lutando contra a dor, e os murmúrios da multidão misturavam-se à sirene distante. "Precisamos ir! Agora!" gritou Ricardo, puxando Helena. Mas um novo caos se desenrolou à sua frente. Um grupo de pessoas, antes desinteressadas, começou a se agitar. Do fundo da praça surgiram mais sombras, figuras familiares. Eram antigos conhecidos de Danilo, homens que nunca deveriam estar ali. E diante do olhar atônito de Helena, a tensão crescia. "Marta!" Helena gritou, desesperada, enquanto Marta olhava em pânico para a cena. Mas a amiga estava sem palavras, confusa, imersa em algo maior. O que está acontecendo? Ela queria respostas, mas cada segundo parecia uma eternidade. Eu sabia que ele ia se arriscar. Marta finalmente conseguiu falar, trazendo uma revelação que bateu como um golpe. Danilo, ele não é só seu irmão. Ele estava infiltrado. Aquelas palavras gélidas reverberaram na mente de Helena. O que isso significava? Infiltrado onde? Mas antes que pudesse processar, um novo ruído se elevou. Não só de gritos, mas de algo mais sinistro. O som de motores. Helena virou-se e viu vários SUVs pretos se aproximando, com faróis ofuscantes cortando a escuridão. A respiração dela falhou. Esse não era o apoio da polícia. Eram pessoas que ela nunca quis ver. "É a gangue!" gritou alguém na multidão e o pânico se alastrou como fogo. O que estava acontecendo? Aquela revelação angustiava. Danilo não era apenas um homem tentando encontrar seu lugar. Ele era parte de um jogo muito maior, uma trama cheia de traição e segredos. Helena agarrou Lucas pela mão. "Suba na árvore! Rápido!" O menino obedeceu, engajado no instinto de sobrevivência. Mas enquanto Helena olhava ao redor, a realidade do que estava acontecendo a atingiu em cheio. Aqueles homens não estavam ali para ajudar. Eles queriam vingança. E ela sabia que a vida deles dependia disso. Danilo estava se esforçando para ficar consciente, a dor misturada ao desespero no olhar. "Helena! Eu precisava saber a verdade, mas não consegui." Ele gaguejava, as palavras escapando como se a força estivesse se esvaindo dele. O sangue já escorria em um rio vermelho, e o desespero nasceu como uma tempestade dentro dela. Marta estava paralisada. Ela sabia a verdade sobre Danilo. Ela tinha visto tudo e, mais incrivelmente, não tinha dito nada. "Marta!" A voz de Helena era um lamento. "Por que você não me disse?" "Porque eu não sabia como." Ela parecia se despedaçar. As sirenes da polícia ficaram inaudíveis, enquanto o verdadeiro horror se desenrolava ali. O que mais Danilo estava escondendo? Seu coração estava pesado, uma mistura de raiva e dor. "Helena!" O frágil grito de Lucas cortou o ar. Quando ela se virou, algo a fez congelar. Um dos homens armados na gangue estava mirando diretamente para eles. O tempo parecia parar e o mundo alinhava suas peças para um final que ninguém queria. Então, algo inesperado ocorreu. Danilo, em um ato de desespero,
puxou um pequeno objeto do bolso e gritou: "Vá, Helena! Faça isso agora!" Ele lançou o objeto que explodiu em fumaça, cobrindo tudo em uma nuvem densa. O caos foi instantâneo. As pessoas gritando, algumas correndo. Na confusão, Helena se viu cercada pelo desconhecido. O futuro que ela pensava ter agora se desvanecia em meio aos gritos e à fumaça. O que Danilo estava realmente fazendo? Ele tinha sacrificado sua vida para protegê-las. Mas por quê? Qual era toda a verdade? E no meio da nuvem, um novo grito irrompeu, e a figura de Marta desapareceu no tumulto, levando consigo a última oportunidade de respostas. Helena estava perdida, a dor e a incerteza misturadas em um turbilhão de sentimentos. "O que está acontecendo? Doutora!" A voz de Lucas era um eco distante. O que viria a seguir? A noite guardava muito mais segredos, e a batalha apenas começara. Mas uma coisa Helena sabia: nada seria como antes. A noite ainda guardava segredos, e a história não tinha terminado. Com a nuvem de fumaça ainda se dissipando, Helena se sentia perdida no meio do caos. O olhar de Lucas, carregado de medo, perfurava seu coração. "Doutora, o que está acontecendo?" Ele puxava a mão dela. Desesperado, Danilo estava caído, a vida escorrendo por entre os dedos. Mas antes que Helena pudesse responder Lucas, um grito ensurdecedor ecoou. Marta, pálida e apreensiva, parecia ter visto um fantasma. "Cuidado!" gritou ela, mas era tarde demais. Em um piscar de olhos, um dos homens armados disparou novamente. O tiro ecoou e nesse instante tudo se moveu em câmera lenta. Helena abraçou Lucas, puxando-o para baixo. O coração dela pulsava, a adrenalina corria, mas algo mais profundo a paralisava. Então, a fumaça começou a se dissipar, revelando uma cena ainda mais grotesca. Danilo, sangrando, lançou um olhar intenso para Helena. "A verdade não é só sobre nós." Nunca foi. As palavras mal haviam saído de sua boca quando ele se contorceu de dor, e o olhar de Helena encontrou o de Marta de novo. A expressão de ambas refletia uma mistura de incredulidade e medo. Por que aquelas palavras eram tão pesadas? A multidão estava em pânico, alguns se dispersando, outros lutando contra o terror. Mais tiros, mais gritos, e no meio daquele caos, Helena viu algo que fez seu coração parar por um segundo. Um dos homens armados olhava fixamente para ela. Era Tiago, seu ex-colega de faculdade. O rosto dele, uma máscara de crueldade, não deixava dúvidas. Ele estava ali para algo pessoal. "Tiago!" Helena sussurrou, a surpresa fazendo o chão desaparecer sob seus pés. O homem que ela pensou conhecer tão bem, agora aliado ao terror. Uma peleja interna se formou dentro dela. O que ele queria? "Você não entende, Helena!" Tiago gritou, a raiva queimando em suas palavras. "Por causa de sua amizade com Marta, eu perdi tudo!" Alguns na multidão começaram a murmurar, os rostos perplexos, tentando entender a nova camada de traição. Helena olhou para Marta, que balançava a cabeça. Desesperada. "Você não pode acreditar nele." Mas a declaração de Danilo ecoava na mente de Helena. A verdade nunca foi só sobre nós. O que ele queria dizer com isso? O que ela não sabia? E de repente, um novo pensamento entrou em sua mente. E se Tiago estivesse certo? Se parte da história que cercava o projeto Aurora estivesse se baseando em mentiras? Um novo som cortou a agitação. O rugido de um motor alto e outro SUV se aproximou à distância. Um medo profundo substituiu a confusão anterior.
Helena sabia que a situação estava prestes a se agravar ainda mais. Ela olhou para os rostos ao seu redor. Pessoas que muitas vezes foram amigas, agora envolvidas em um emaranhado de desconfiança e revelações. Danilo tentou se mover, mas a dor parecia estar aumentando. Eles vêm para terminar tudo, Helena. Não só a você, mas a todos nós. Ele virou a cabeça, encorajando uma última tentativa de desespero. Proteja Lucas! As palavras soaram como uma condenação. E então sua mão caiu, a vida se esvaindo. Helena sentiu um aperto no peito, lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Não, não! Ela gritou, mas a realidade pesada a atingia cada vez mais. Lucas puxou seu braço, tentando afastá-la do horror, mas o olhar de Tiago a mantinha paralisada. A multidão se aglomerava. Cada movimento era uma luta contra a tensão crescente. Com o som dos motores e tiros, tudo parecia um pesadelo. E enquanto Helena tentava fechar os olhos para se afastar da realidade, uma nova voz ressoou pelo ar. Fogo! Um homem gritou, e a palavra ecoou como um sinal de extermínio. E ali, no meio de tudo, a verdadeira traição se desenrolava. Quando o primeiro tiro disparou e um corpo caiu, a cena se transformou em um massacre. O que estava por vir era mais terrível do que ela poderia imaginar. O jogo de sombras se tornava escuro, mais sombrio, e a verdade sobre todos ali, incluindo quem estavam realmente do lado certo, começava a se revelar. Helena sentia que a escuridão estava muito mais próxima do que ela pensava, e naquele momento a linha entre os aliados e inimigos se desfazia. O que mais estava escondido sob a superfície? Ela precisava descobrir antes que fosse tarde demais. A noite ainda guardava muitos segredos e o tempo estava se esgotando. A noite ainda guardava segredos e a história não tinha terminado. Com a nuvem de fumaça ainda se dissipando, Helena se sentia perdida no meio do caos. O olhar de Lucas, carregado de medo, perfurava seu coração. Doutora, o que está acontecendo? Ele puxava a mão dela, desesperado. Danilo estava caído, a vida escorrendo por entre os dedos. Mas antes que Helena pudesse responder Lucas, um grito ensurdecedor ecoou. Marta, pálida e apreensiva, parecia ter visto um fantasma. Cuidado! Gritou ela. Mas era tarde demais. Em um piscar de olhos, um dos homens armados disparou novamente. O tiro ecoou e, nesse instante, tudo se moveu em câmera lenta. Helena abraçou Lucas, puxando-o para baixo. O coração dela pulsava, a adrenalina corria, mas algo profundo a paralisava. Então, a fumaça começou a se dissipar, revelando uma cena ainda mais grotesca. Danilo, sangrando, lançou o olhar intenso para Helena. A verdade não é só sobre nós. Nunca foi. As palavras mal haviam saído de sua boca, quando ele se contorceu de dor. E o olhar de Helena encontrou o de Marta de novo. A expressão de ambas refletia uma mistura de incredulidade e medo. Por que aquelas palavras eram tão pesadas? A multidão estava em pânico, alguns se dispersando, outros lutando contra o terror. Mais tiros, mais gritos, e no meio daquele caos, Helena viu algo que fez seu coração parar por um segundo. Um dos homens armados olhava fixamente para ela. Era Tiago, seu ex-colega de faculdade. O rosto dele, uma máscara de crueldade, não deixava dúvidas. Ele estava ali para algo pessoal. Tiago?
Helena sussurrou, a surpresa fazendo o chão desaparecer sob seus pés. O homem que ela pensou conhecer tão bem, agora aliado ao terror. Uma peleja interna se formou dentro dela. O que ele queria? Você não entende, Helena! Tiago gritou, a raiva queimando em suas palavras. Por causa de sua amizade com Marta, eu perdi tudo. Alguns na multidão começaram a murmurar, os rostos perplexos tentando entender a nova camada de traição. Helena olhou para Marta, que balançava a cabeça, desesperada. Você não pode acreditar nele. Mas a declaração de Danilo ecoava na mente de Helena. A verdade nunca foi só sobre nós. O que ele queria dizer com isso? O que ela não sabia. E de repente, um novo pensamento entrou em sua mente. E se Tiago estivesse certo? Se parte da história que cercava o Projeto Aurora estivesse se baseando em mentiras? Um novo som cortou a agitação, o rugido de um motor alto. E outro SUV se aproximou à distância. O medo profundo substituiu a confusão anterior. Helena sabia que a situação estava prestes a se agravar ainda mais. Ela olhou para os rostos ao seu redor. Pessoas que muitas vezes foram amigas, agora envolvidas em um emaranhado de desconfiança e revelações. Danilo tentou se mover, mas a dor parecia estar aumentando. Eles vêm para terminar tudo, Helena. Não só a você, mas a todos nós. Ele virou a cabeça, encorajando uma última tentativa de desespero. Proteja Lucas. As palavras soaram como uma condenação. E então sua mão caiu, a vida se esvaindo. Helena sentiu um aperto no peito. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Não, não, ela gritou. Mas a realidade pesada a atingia cada vez mais. Lucas puxou seu braço, tentando afastá-la do horror, mas o olhar de Tiago a mantinha paralisada. A multidão se aglomerava. Cada movimento era uma luta contra a tensão crescente. Com o som dos motores e tiros, tudo parecia um pesadelo. E enquanto Helena tentava fechar os olhos para se afastar da realidade, uma nova voz ressoou pelo ar. Fogo! Um homem gritou, e a palavra ecoou como um sinal de extermínio. É ali, no meio de tudo, a verdadeira traição se desenrolava. Quando o primeiro tiro disparou e um corpo caiu, a cena se transformou em um massacre. O que estava por vir era mais terrível do que ela poderia imaginar. O jogo de sombras se tornava escuro, mais sombrio, e a verdade sobre todos ali, incluindo quem estavam realmente do lado certo, começava a se revelar. Quando Helena olhou novamente para Danilo, o que viu fez seu coração parar. Ele estava rindo, um riso sem vida, com os olhos perdidos. Você nunca soube, não é, Helena? Ele mal conseguia falar, mas as palavras saíam como veneno. Marta, ela estava atrás de tudo isso. E você caiu na armadilha da melhor amiga. Solidão e medo a invadiram como um vento frio. Ela se virou para Marta, em busca de respostas, mas não havia nada além de um olhar vazio. O que você fez? A incredulidade a sufocava. Marta abriu a boca, mas as palavras não saíam. E a expressão de dois amigos perdidos estava clara. Tudo estava se desmoronando. Helena, em seu íntimo, sentia o chão derretendo. O que mais ela não sabia? O que mais deveria temer? Antes que pudesse concluir seu pensamento, um grito cortou a cena, e uma explosão ressoou ao longe. A multidão gritou, e a fumaça voltou a aparecer.
criando uma cortina entre eles e aquela nova realidade, entre saber e não saber. Então, como um flash, a verdade veio à tona. O que parecia uma simples luta por um abrigo se transformou em uma verdadeira guerra. O que mais havia por trás daquele emaranhado? O que mais estava prestes a mudar? O que Helena fez com o olhar da verdade atravessando-a no meio da escuridão? A batalha entre os amigos e inimigos estava apenas começando, mas a única certeza que tinha era que a noite ainda guardava muitos segredos e tudo poderia mudar a qualquer momento. A noite ainda guardava segredos e a história não tinha terminado. Com a nuvem de fumaça se dissipando aos poucos, Helena se sentia perdida no meio do caos. O olhar de Lucas, aterrorizado, rasgava o coração dela. Doutora, o que está acontecendo? Ele puxava a mão dela, ainda mais desesperado. Danilo, caído, olhava para ela com um brilho estranho nos olhos. A verdade não é só sobre nós. Nunca foi. As palavras dele se misturaban a confusión enquanto Helena tentaba entender lo que diablo estaba aconteciendo. En un instante, todo parecía estagnar, en cuanto los gritos y tiros ecoaban al fondo. La revelación de Danilo resoaba como un eco distante en su mente. Y fue entonces como una onda de choque. Algo más irrumpió en la escena. De repente, un clarón ofuscante cortó escuridón. Antes que alguien pudiese reagir, una explosión estrondosa irrumpió al lado de la plaza, enviando fragmentos de sujera y poeira voando por todos los lados. Y cuando la poeira comenzó a sentar, algo ainda más horrible aconteció. Helena, em sua visão turva, viu uma figura saindo da fumaça. Era um homem imponente, uma presença que parecia cortar a própria luz da lua. Parecia um fantasma, mas não qualquer fantasma. Era ninguém menos que o pai de Helena, Miguel, que ela havia perdido há anos. O que você está fazendo aqui? As palavras mal escaparam de seus lábios. O homem que ela pensou que nunca mais veria, agora estava ali, imerso no caos. Miguel, com um olhar profundo, direcionou seu olhar para Danilo. Eu deveria ter feito isso há muito tempo, ele disse com uma voz trêmula, mas firme. Helena ficou paralisada. O que você quer dizer com isso? Danilo se esforçou para se levantar, a expressão uma mistura de dor e reconhecimento. Você é o verdadeiro responsável por tudo isso, não é? A pergunta pairou no ar, mais pesada que qualquer outro tiro disparado naquela noite. Helena mal podia acreditar. Ela não tinha apenas perdido o pai, mas algumas das verdades mais sombrias de sua vida vinham à tona. Miguel sorriu, mas era um sorriso vazio. Foi tudo planejado, Helena. O projeto Aurora, as crianças, tudo isso fazia parte de um plano maior. A voz dele era um veneno, e agora a traição ecoava como um sino em sua cabeça. O que estava acontecendo? O que mais ele tinha feito? O olhar de Lucas se deslocou entre Helena e o homem que se autodenominava pai. Doutora, quem é ele? Sua voz era um sussurro, apenas abrindo espaço para mais confusão. O mundo de Helena estava se desmoronando. Não apenas a verdade sobre Danilo, mas agora sobre Miguel. Mãe! Lucas gritou, tentando captar a atenção da mulher, enquanto a confusão aumentava. Todos os olhares estavam agora fixos em Helena, desprotegida e sem respostas. O peso do passado a esmagava. Você não entende, Helena. Tudo isso era para te proteger. Eu não queria que você soubesse, mas você precisaria se preparar. Eles estão vindo, Miguel revelou,
seus olhos escaneando a multidão como se esperasse alguém aparecer a qualquer momento. O que você começou está prestes a terminar. A tensão aumentou. Um conflito interno emergia, enquanto Helena tentava processar essas revelações. Em meio a toda a confusão, Danilo fez um movimento rápido. Você nunca foi apenas um médico, Helena. Você é mais importante do que imagina! O grito de Lucas cortou o momento. O que você está fazendo, doutora? Forçando a atenção dela de volta, Helena viu os rostos da multidão refletindo o medo crescente. E naquele instante, uma nova onda de gritos e desespero ressoou. Lado a lado, a gangue e os homens armados estavam cada vez mais próximos. Os ecos da ordem de um líder sombrio se misturavam à escuridão. Proteja Lucas! A voz de Danilo soou como um eco de advertência. Mas Helena não sabia mais o que fazer. O que era real? Qual era a verdadeira conexão entre o passado e o presente? E enquanto Miguel se posicionava para enfrentar a turba, o chão parecia desaparecer sob os pés de Helena. Em meio a esse cenário desolador, ela percebeu que a verdade estava cada vez mais distante. O tempo estava se esgotando, e a única certeza que tinha era que tudo aquilo ia mudar, e que a batalha estava apenas começando. Os segredos podiam sair à luz de maneiras que ela nunca teria imaginado. E uma pergunta pairava no ar, iluminada pela chama da incerteza. Quem realmente era o homem que chamava de pai? A noite ainda guardava segredos. O caos ao redor de Helena se tornava insuportável. Danilo, caído no chão, olhava para ela como um brilho que alternava entre desespero e aclaração. Não é só sobre nós. Nunca foi, ele disse, a voz falhando enquanto a dor o consumia. Helena sentiu seu coração apertar. O que aquilo significava? O homem que ela acreditava conhecer, que lutou por ela e pelas crianças, agora revelava um lado sombrio que ela nunca imaginou ser possível. E para piorar, questões sobre seu pai surgiam como sombras na mente, lembrando-a de que nada era o que parecia. Uma nova explosão ecoou, e enquanto pedaços da realidade caíam como tijolos ao seu redor, Miguel, seu pai, avançava determinado. Helena, venha comigo! Ele gritou, sua voz ressoando com autoridade, mas também com um eco de urgência que fez os ânimos da multidão ficarem ainda mais acirrados. Ela hesitou, mas sabia que não podia deixá-lo ali. E Lucas, o menino estava a poucos passos, apavorado, sem saber para onde olhar. Não, não pode, Danilo implorou, forças minguantes nas palavras. O olhar de Helena vacilava. O que ela deveria fazer? O que era amizade? O que era família? A neblina da dúvida a envolvia enquanto os homens armados se aproximavam. Então, reconhecendo que não tinha tempo a perder, ela olhou para Lucas e disse, confie em mim. Vamos sair daqui agora! E em seus olhos ela viu um misto de pavor e esperança. Tomando a mão dele com firmeza, Helena deu um passo à frente, ao lado de Miguel. Decidindo enfrentar aquele pesadelo, o caos aumentava. A fumaça enchia o ar, e gritos se misturavam a ordens e tiros. Helena não olhou para trás. Por um momento, o mundo exterior parecia ter se tornado um borrão distorcido. Com o pulso acelerado, ela puxou Lucas e, em um movimento rápido, começou a correr, enquanto Miguel cobria suas costas. Proteja-se! Ele gritou a eles enquanto se virava para enfrentar os homens armados. O momento era tenso, irrespirável, mas Helena não parou. Ela só queria salvar Lucas, mas agora percebeu
que havia algo ainda mais importante em jogo. A verdade precisava ser revelada, e o abismo de incerteza se tornava assustador. Diante dela, uma nova realidade se desenrolava. A gangue estava perdida na confusão, mas a coragem estava presente naquelas crianças que esperavam por mudança. "Vamos!" disse Helena com a voz firme. Eles não tinham tempo a perder. Enquanto corriam pelas ruas escuras, lembranças de um passado que aprisionava pareciam desvanecer. Cada passo dado era um ato de resiliência. Juntos, atravessaram a escuridão, e essa coragem iria determinar seus futuros. Finalmente, ao se afastarem do tumulto e distantes o suficiente para escutar apenas o próprio coração pulsando, Helena fez uma pausa. Ela olhou nos olhos de Lucas e sentiu um laço inquebrável se formando. "Estamos seguros, por enquanto", disse ela, ainda sem saber o que o futuro guardava, mas determinada a protegê-lo. Mas enquanto o sol começava a nascer, ela sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A noite havia revelado muitas verdades, mas uma dúvida persistia. Conseguiria construir um novo começo a partir das cinzas do velho? A história de Helena, Lucas, Danilo e Marta estava longe de terminar. Existe muito mais a descobrir, empreendedorismos a lançar. E a verdade sobre todos continha paredes entrelaçadas. Um chamado ecoava, um grito por mudança. E enquanto o dia rompia no horizonte, Helena sabia que seu papel era muito maior que se imaginava. E assim, envoltada pela primeira luz do dia, uma nova era de luta e esperança começava. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal, e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância desse gesto.